projeto de pesquisa História Pública Digital, a produção do conhecimento histórico em podcasts de história, foi desenvolvido pelo bolsista Abinadab Alves Teixeira Rocha, com a orientação do professor Josias Freire. O projeto foi desenvolvido graças ao apoio do edital número 13, de 2 de maio de 2019, que financiou essa pesquisa e ofereceu a bolsa do CNPq para o seu desenvolvimento. Ela se refere ao ano base de 2019 e 2020. A história pública é o campo da reflexão histórica que se dedica à compreensão de questões concernentes à produção e divulgação do conhecimento histórico para públicos mais amplos, sendo a história pública digital a vertente daquela que trabalha especificamente com os produtos digitais da produção e divulgação históricas. A pesquisa ora apresentada se dedicou a avaliar o podcast como instrumento de produção e reprodução de conhecimento histórico, a partir do desenvolvimento de um referencial teórico-conceitual para a discussão dos temas da história pública e história digital, da identificação de podcasts brasileiros ativos que divulgam temas historiográficos e da análise de podcasts de conteúdos históricos, em seus aspectos técnicos, estéticos e teóricos. A pesquisa ora desenvolvida evidenciou o caráter pluritemático dos podcasts analisados, a vinculação às questões atuais do contexto de produção dos podcasts, bem como a importância da produção e distribuição em rede dessa mídia, bem como sua expansão nos últimos anos. Tais elementos possibilitam a compreensão dos podcasts como importantes instrumentos de produção e reprodução de conhecimento histórico no âmbito da história pública. Essa pesquisa teve como objetivo geral avaliar o podcast como instrumento de produção e reprodução de conhecimento histórico e, como objetivos específicos, desenvolver um referencial teórico conceitual para a discussão dos temas da história pública, identificar os podcasts brasileiros ativos que divulgam temas historiográficos e analisar podcasts de conteúdo histórico, em seus aspectos técnicos, estéticos e teóricos. A pesquisa desenvolvida no projeto História Pública Digital, a produção do conhecimento histórico em podcasts de história, inicialmente desenvolvia um referencial teórico conceitual para a discussão da história pública digital e dos podcasts como modelo dessas formas de divulgação do conhecimento histórico. O desenvolvimento desse referencial foi precedido por orientações iniciais sobre a pesquisa, seus objetivos e particularidades de sua proposta, o que possibilitou definir os parâmetros e construir os instrumentos para a tabulação das referências básicas para a pesquisa. Realizou-se um levantamento bibliográfico de textos acadêmicos que foram classificados e analisados, mapeando a produção dos campos mencionados. Esse levantamento, caracterizado pela pesquisa documental de fontes secundárias, foi elaborado na primeira etapa da pesquisa. Para tal levantamento, buscou-se prioritariamente artigos acadêmicos que abordam temas das relações entre produção audiovisual e conhecimento histórico e história pública. Em suas etapas ulteriores, foram realizadas a seleção e análise dos podcasts de história, a partir de um enfoque qualitativo dos mesmos. Para tanto, constituiu-se instrumentos para registro e tabulação das informações extraídas dos podcasts, através de sua escuta. Os podcasts selecionados para análise foram aqueles que abordaram de maneira recorrente conteúdos historiográficos e que deixaram claro, em suas descrições e/ou episódios, que a história é o seu tema principal, bem como mantiveram sua atividade durante o período da pesquisa. A pesquisa História Pública Digital, a produção do conhecimento histórico em podcasts de história, possibilitou a compreensão dos podcasts de história como uma das principais modalidades de produção e distribuição de história pública digital. A partir do desenvolvimento da pesquisa ora apresentada, indica-se os podcasts de história como tendo elementos principais seu caráter pluritemático, sua atualidade, a participação da audiência e sua inserção na rede de distribuição massiva e simplificada de conteúdos que forma a podosfera. Essas são as referências da pesquisa. Obrigado.